boa noite a todas. Muito obrigada por terem vindo passar este fim de semana a descobrir algumas das maravilhas que existem dentro de nós e dos nossos filhos e alunos e encontrar maneiras de podermos desfrutar melhor dessa relação que é a relação de educador, seja com as crianças porque são seus alunos ou porque são seus filhos ou porque são crianças e estão ligadas a nós de alguma forma. Eu sou Isabel Ferreira, sou portanto, formadora desta ação. Sou responsável pela formação também pelos currículos e pelos conteúdos e devo dizer que muito daquilo que está no livro que eu publiquei sobre coaching para professores e pais, muito do que está ali tem a ver com a minha própria experiência de vida e o caminho que percorri sendo mãe solteira, mãe sozinha, e que passou pelas dificuldades todas que qualquer pai ou mãe passa, principalmente quando estamos sozinhos nessa missão, e que tem sido para mim uma aventura muito enriquecedora, desafiadora, mas também aquela que me tem permitido explorar aspectos de mim que jamais eu exploraria se não fosse a filha que tenho. E por isso é como mãe também, e fui professora há muitos anos, como mãe e como professora, que eu estou aqui também para partilhar com vocês aquilo que a vida me pôde ajudar a descobrir, aquilo que os desafios e as aventuras da relação com a minha filha me permitiu ir abrindo, e algumas coisas tiveram que ser desfeitas em mim, alteradas, outras coisas foram bastante melhoradas, outras descobertas que eram ignoradas ou inconscientes, e portanto acho que isto é uma viagem que nunca acaba, porque somos mães até à morte, mães e pais, e somos filhos também de alguma forma até ao final. Portanto é daquelas relações que nós nunca conseguimos abrir mão. Somos sempre filhos e somos sempre pai ou mãe até ao último dos nossos dias. E talvez seja por isso que é tão importante que possamos olhar para esta relação de uma forma mais profunda, mais perfeita, mais compensadora. Okay. Bom, então como eu estava a dizer, esta relação educativa é aquela relação que fica connosco a vida inteira. E de facto, aquele que é educador tem dois papéis que dificilmente desaparecem da sua vida. É a sua relação com os seus pais e a sua relação com os seus filhos. A sua relação com os seus professores, no tempo em que andava a estudar, e a sua relação com os alunos que tem hoje em dia. E, portanto, digamos que isto é como se fosse uma sanduíche na qual nós estamos a tentar encontrar um caminho, sabendo que provavelmente o mundo que os nossos filhos e alunos nos traz é bem diferente daquele de onde nós vimos. É diferente porque, conforme a nossa idade, claro, a distância em tempos, em gerações pode ser maior, mas, e essas gerações correspondem também a um estado de consciência, a um estado cultural diferente, e que nos permite às vezes sentir que estamos tão longe e tão perto ao mesmo tempo, no tempo e no espaço, em relação às nossas vivências e às vivências dos nossos jovens hoje em dia. E todos sabemos que a relação dos jovens com as escolas, dos jovens com as famílias, e a relação das famílias com os jovens e as crianças e os professores com os alunos não tem sido fácil, não está fácil, e de alguma forma parece ter uma certa tendência a complicar-se, dado o cansaço das dificuldades para as quais não encontramos ainda uma solução. Ou vamos tentando encontrar soluções que às vezes funcionam temporariamente, mas ainda não encontramos aquelas soluções de base profundas que nos permitam, com confiança e segurança, saber que estamos a caminhar sobre um terreno sólido que vai produzir frutos e no qual podemos confiar. Então, o coaching, eu penso que muitas pessoas aqui já sabem o que é o coaching, eu já conheço algumas do mundo do coaching, outras pessoas não conhecem, mas vou ter o prazer de poder
conhecer nesta formação. O coaching, de qualquer modo, é um mundo de possibilidades que se abre perante qualquer um de nós, na medida em que nos ensina uma metodologia e uma filosofia de olhar para o outro e para nós, extremamente libertadora e empoderadora. Sendo uma metodologia muito fácil, muito simples, é também muito eficaz. Desmistifica uma série de coisas que nós pensamos que são complicadas, difíceis e que não pertencem ao mundo das pessoas normais. Okay? Tem que ser um psicólogo ou um técnico muito especializado para poder lidar com essas coisas. Na verdade, no coaching as coisas simplificam-se bastante. Descobrimos que todos nós temos um psicólogo dentro de nós. Okay? Todos nós temos um sábio intrínseco que muitas vezes não é ativado ou não é reconhecido e que, por tradição, por cultura, achamos que não tem competência suficiente para nos dar as respostas que nós procuramos. O coaching vem redimir um bocadinho essa ilusão, esse engano da humanidade, que acha que não tem capacidade por si própria de se descobrir e de descobrir aquilo que está ainda por ser revelado, tanto na sua vida como nos seus relacionamentos. E, portanto, para quem não sabe o que é o coaching, esta formação vai permitir ter uma ideia de como é que o coaching funciona, embora de uma forma não muito profunda, porque temos apenas 2 dias e este bocadinho para fazer a introdução e a apresentação. Mas, à medida que as pessoas vão entrando mais no mundo do coaching, percebem que o coaching é algo que um dia será ensinado nas escolas, desde a mais tenra idade, porque é uma forma de cada um aprender a lidar consigo e com os outros de maneira mais inteligente e também com uma perspectiva de que cada um é muito mais do que aquilo que aparenta ser e não é difícil descobrir o muito que existe em nós. É só perceber ou conhecer a maneira como fazer. Isso é o que o coaching nos dá. É uma relação dinâmica entre aquele que faz coaching e aquele que recebe coaching, que nós aqui chamaremos de coachee. Coachee é um termo em inglês, como aliás a palavra coach, e esse coachee é aquele que recebe o coach. É aquele que se permite viajar dentro de si, tendo um facilitador que o vai estimulando e conduzindo dentro de si próprio à procura das suas próprias respostas. E este é o papel do coach, aquele que é o facilitador, é o moderador, é aquele que instiga, propõe, sugere, com perguntas, com escuta e com novas perguntas e novas hipóteses de questionamento para criar uma reflexão no próprio coachee que o leva a descobrir coisas sobre si que ele já sabia, mas não sabia que sabe. Não sabe que sabia, desculpe. Não sabe que sabia. Ok? Então, é isto que o coaching vai fazer connosco. E nós vamos ter a oportunidade de trabalhar algumas das ferramentas, amanhã e depois, para que possamos sair daqui com uma ideia bem mais clara e de como podemos aplicar esta metodologia à área da educação, como aliás a qualquer área da vida. Podemos aplicá-la na saúde, podemos aplicá-la nos apoios, por exemplo, às vítimas, às partes da sociedade que precisam de um apoio social e de uma ajuda de intervenção social extremamente útil, nas empresas, nas famílias, onde ele é extremamente útil também, nas relações entre uns e outros, no desporto, que aliás foi onde começou o coaching, foi no desporto, e na verdade em qualquer área da nossa vida. E penso que estes 2 dias que vamos aqui trabalhar vão ser dias intensos, onde vamos compactar em 2 dias imensa informação e experiência e exercícios, de modo a que vocês possam, nestes 2 dias, recolher o máximo que esta formação vos pode oferecer. Obviamente, sendo 2 dias, tem as suas limitações de tempo, mas ainda assim, dentro do tempo que tivermos, iremos tão fundo quanto pudermos na avaliação desta proposta e na reflexão dentro de cada um de nós para irmos ao encontro de coisas que podem ser chaves para desengatilharmos conflitos, dificuldades, frustrações ou impasses que existem entre nós e os outros. Na verdade, o que vamos ver aqui
parece ser dirigido aos educadores e aos educandos, mas isto no fundo é tudo dirigido a cada um de nós, ao ser humano que está aqui. E este ser humano pode ter muitos papéis. Tem o papel de educador, tem o papel, por exemplo, de trabalhador, empregado de alguém, ou empregador de alguém, tem o papel provavelmente de marido, de mulher, esposa, tem o papel de amigo, tem o papel de vizinho, tem o papel de, enfim, tantos papéis que temos na nossa vida. E na verdade o coaching dá-nos esta transversalidade através dos papéis para nos conhecermos, sobretudo quem somos antes de qualquer papel. E depois aquilo que encontramos sobre nós, como é que se ativa e demonstra e manifesta através dos vários papéis da vida. E portanto, ao fazermos isto com o enfoque para a educação, vamos permitir-nos também perceber que, embora seja a educação o foco, ela vai ser muito mais expansiva, vai ser muito mais transversal, na medida em que nos vai dar também ideias sobre muitos dos outros papéis que temos. O ser humano é um misto de muitas coisas. Não podemos trabalhar um aspecto da área da vida de uma pessoa sem que todas as outras áreas não sejam chamadas, ainda que de uma forma mais indireta. Mas nós estamos todos ligados dentro de nós com matrizes de informação, de experiências, de aprendizados, de papéis que se comunicam entre si. E, portanto, fazerem este trabalho com os educadores e com os educandos vai permitir também equacionar muitas outras coisas da vida pessoal, por inerência do próprio processo. E pronto, entretanto, porque podíamos perguntar porquê começar a uma sexta-feira das 7 às 9 da noite? Porque já estamos todos cansados e queremos ir para casa. E a razão é simples, esta introdução que fazemos à noite é para poder, neste momento, fazer as apresentações uns aos outros, conhecermos um bocadinho uns aos outros, tirarmos dúvidas sobre aquilo que vai acontecer durante estes 2 dias, percebermos para onde vamos, onde estamos, para onde vamos, qual é o nosso objetivo, para que amanhã, às 9 da manhã, possamos começar a meter as mãos na massa e a avançar por dentro do programa. Se fizéssemos isso amanhã, uma grande parte da manhã estava, de alguma forma, perdida para a outra parte. E então seria, como são só 2 dias, seria uma pena perdermos esse tempo para a parte da formação mesmo. Okay? Então, a razão pela qual fazemos a introdução das 7 às 9 não é uma coisa muito violenta, dá para irmos para casa, descansar e amanhã estarmos fresquinhos e permite que quando regressemos amanhã já estejamos mais familiarizados, mais à vontade e prontos para ingressar nesta grande aventura. Ok, então, sendo assim, eu gostaria que alguém começasse a sua apresentação ao grupo. Na verdade, são 2 dias onde vamos trabalhar em conjunto uns com os outros, onde vamos encontrar muito de nós nos outros, onde, através do trabalho com os outros, vamos não só participar da sua própria transformação, como receber dos outros informação que vai potenciar a transformação e a abertura em nós. Há aqui uma coisa que eu gostava de começar por dizer, que é nós pensamos que estamos aqui porque temos jovens na nossa vida, em algum formato, sejam filhos, sejam os nossos filhos, os filhos dos outros, os alunos, os nossos alunos, os alunos dos outros. Na verdade, é o isco, isso é o isco. Na verdade, estamos aqui por nós. Estamos aqui, sobretudo, para perceber quem somos como educadores. E antes de percebermos quem somos como educadores, é quem somos como pessoas. Porque o educador é apenas um papel em cima daquilo que nós já nos atribuímos como pessoas. E vamos ver que o enfoque desta formação está no educador, não nas crianças, neste primeiro nível. Porque sem o educador fazer uma viagem dentro de si, perceber o que é que se passa consigo, como é que funciona, quais são as suas crenças, as suas perspectivas, os seus valores, as suas limitações, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, não poderá nunca ter uma relação saudável
com as crianças, omitindo-se do processo da relação. Na relação entre nós e os outros, seja qual for a relação, existe uma participação direta e inequívoca da informação que cada um leva para a relação. E essa informação é uma informação que não é necessariamente uma informação consciente. Às vezes, conscientemente, levamos uma informação, interagimos através de movimentos, de palavras, de atitudes, mas também interagimos através da bagagem emocional e psicológica, okay, que não está tão visível e que passa nas entrelinhas entre aquilo que é reconhecido conscientemente. E é aqui que nós vamos bater o nosso trabalho de coaching. É o que é que nós passamos subtilmente nas entrelinhas para os nossos jovens, e quando eu disser aqui jovens, vai abarcar os vários tipos de possibilidades que possam existir na nossa vida, crianças, filhos, nossos filhos dos outros, alunos, netos, por exemplo. Quando falarmos de jovens ou crianças, será nesse universo indiferenciado. Mas quando estamos a lidar com essas crianças, com esses jovens, estamos de facto a lidar com um conjunto de informações que nós passamos a um nível não consciente e que vão influenciar o campo de resposta e de reação das crianças. É algo que nós normalmente não tomamos tanto em consideração e que é extremamente importante. É tão importante que permite que, ao tomarmos consciência daquilo que passamos para as crianças, de uma forma não reconhecida ainda, mas que passará a ser reconhecida, ao tomarmos essa consciência e ao resolvermos e alterarmos essa informação, damos-nos conta de que as crianças reagem, comportam-se e respondem de forma completamente diferente. Portanto, aquilo que nós normalmente vemos por fora, durante estes 2 dias vamos tentar ver por dentro. Aquilo que nós costumamos ver como a razão de ser de uma determinada situação vai ser posta em segundo plano para encontrar uma razão mais fundamental que não está habitualmente em primeiro plano, mas é a mais importante. Okay? E é neste sentido que nós vamos desenvolver a formação nestes 2 dias. Teremos depois outros níveis onde poderemos passar de nós depois para a posição do educando. Ainda durante estes 2 dias vamos abordar um pouco a parte da relação no ativo com as crianças. Mas o foco principal é a reflexão sobre o educador. Porque o educador é aquele que, de facto, tem as rédeas do jogo. E tem as rédeas do jogo na medida em que a criança depende daquilo que lhe é ou não permitido, depende daquilo que observa e depende daquilo que é estimulado ou motivado a valorizar, ou a repudiar, ou a avaliar como bom ou como mau. De alguma forma as crianças não são de água rasa, obviamente que não vêm, não nascem de água rasa, mas as potencialidades todas da casa são desenvolvidas, maximizadas ou minimizadas de acordo com a informação que recebem do seu meio ambiente e, sobretudo, dos pais nos primeiros anos de vida, ou pelo menos daqueles que estão em contacto direto com eles. Mas vamos ver que uma criança recebe informação de muitos lados, não só aquela que nós pensamos que é relevante, mas muita informação que já é passada de geração para geração a um nível neurológico também, e que influencia e potencia comportamentos, atitudes e formas de sentir e pensar. Vamos entrar nesse mundo todo amanhã, a partir de amanhã, porque isso vai abrir um outro campo de possibilidades, um campo de reflexão muito mais vasto e dilatado sobre quem somos nós, como seres humanos, desde que nascemos até ao momento em que estamos. Como é que funcionamos e quais são os agentes silenciosos que atuam em nós e que nós não nos apercebemos porque nunca fomos informados
ou nunca fomos habituados a refletir sobre isso ou explorar sobre isso. Hoje em dia já existe muita informação, até a nível dos cientistas, que nos permite perceber que há muita coisa mais em jogo na relação com os jovens, nos comportamentos deles, na maneira de funcionar, nas suas atitudes, mesmo quando aparentemente nada disso foi potenciado em casa, pelo menos de uma forma direta, reconhecida. E vamos ver que é impossível que não exista uma relação entre as reações, as respostas, os problemas das nossas crianças, que não tenha algum ponto de contacto com os seus próprios pais, ou os educadores, ou, no caso das escolas, os alunos com os professores, e vice-versa, os professores com os alunos. Numa relação, a troca de informação é contínua. A maior parte das vezes, só focamos a informação que reconhecemos conscientemente. E vamos ver que encontramos muito mais informação não consciente a passar nessa relação. E eu costumo dizer que uma relação é como uma dança. Uma dança onde as duas partes dançam uma com a outra de uma forma, a maior parte das vezes, desconhecida. Dança-se a um nível consciente de uma maneira e a um nível não consciente de uma outra maneira completamente diferente. Razão pela qual, muitas vezes, queremos aplicar alguns modelos de relação de uma forma muito pragmática, muito objetiva, e eles não funcionam. Porque nós pensamos que as pessoas são, de alguma forma, digamos, moldes, onde nós podemos meter as nossas expectativas, as nossas certezas e as nossas verdades. Uma das coisas que vamos perceber aqui é que cada criança, cada ser humano, é um campo vivo de consciência. E é uma consciência ondulante, isto é, uma consciência que está em constante alteração, adaptação e movimentação, interação com toda a matriz de informação que o rodeia. E, portanto, querer standardizar métodos e modelos que sirvam a todas as crianças ou a todas as pessoas é uma ilusão. E a razão pela qual, por muitos modelos que nós tínhamos lido ou encontrado ou usado na educação, por exemplo, verificamos que há uma grande parte das crianças não se conforma com os resultados esperados. Okay? Não reage, não responde àquilo que teoricamente estava suposto ser desta ou daquela forma, ser esperado. E isso desconcerta as nossas verdades, porque partimos do princípio que o modelo A adapta-se ao comportamento X. E se fizermos o modelo A, o comportamento X, resolve-se. E o que nós constatamos muitas vezes é que pomos o modelo A e não resolve. E depois voltamos a pôr o modelo A e pensamos, não, se calhar não fiz bem, vamos fazer outra vez. E não funciona. E depois vamos, bom, então se o modelo A não funciona, há um problema com a criança, vamos levá-lo ao médico. Ok? E quando chega ao médico, o médico também não é especialista de modelos infantis, diz, provavelmente se a gente lhe der uma drogazinha, ele fica mais calmo. E nós dizemos, ok, então se calhar o problema tem um problema qualquer, ou neurológico, ou um problema emocional, ou um problema disto ou daquilo, e acalma-se a criança. E hoje em dia isso está, como sabem, muito disseminado. A maior parte dos pais, quando as crianças continuam a ser muito rebeldes, ou muito irreverentes, ou muito inquietas, levam-nas ao médico. Porque se generalizou também a cura, que é drogar a criança, diagnosticar muitas vezes coisas que não estão provadas exatamente, e é o modelo único que se tem para a resposta em termos clínicos e muitas vezes é assim que se lida com os problemas de relação entre pais e filhos. E às vezes também professores e alunos, claro, crianças pequeninas. Não significa que alguns casos não sejam pertinentes, mas não são certamente todos os casos que existem. O que é que acontece? Acontece que todos nós andamos um bocadinho a apanhar bonés, porque ainda acreditamos que há modelos de respostas que funcionam para todos os casos. Porque visto que o ser humano parece ser uma máquina que, uma vez que está em disfunção de uma determinada parte, vamos consertar essa parte mecanicamente com um determinado modelo.
seja ao nível físico, químico, ao nível comportamental, ao nível psicológico, emocional. E acontece que não funciona. Cada vez menos funciona. Funciona em alguns casos, há uma margem de sucesso aqui ou ali, mas muitas vezes, cada vez mais, há um grande sucesso. Eu, antes de ser mãe, li muitos livros. Adorava ler livros porque pensei, eu vou ser uma mãe super informada e vou conhecer os melhores modelos e os mais avançados, porque eu acho que fui muito mal educada. Isto é, os meus pais falharam aqui, ali. Enfim, eu achava que os meus pais, por muito amor que me tivessem, e tinham, sem dúvida, os seus modelos eram muito pobres e que, na minha perspectiva, eu jamais queria ter um filho ou uma filha a quem fizesse aquelas coisas ou dissesse aquelas coisas. Não sei se alguma vez isto nos passou pela cabeça. E então li uma data de livros e tudo que era de grandes nomes, eu aprendi aquilo tudo. E ainda por cima era professora, lidava com muitos alunos e, portanto, também tinha o desafio das crianças, etc. Eu fui mãe tarde, tinha quase 40 anos. E, portanto, até aos 40 anos eu tive muito contacto com o público pequeno e o público graúdo, devido às minhas funções profissionais. Mas eu acreditava, era daquelas pessoas que eu acreditava que o modelo A está para o problema B e, portanto, A influencia o B e o B resolve-se. E assim pensei durante muitos anos. E a minha filha nasceu para me mostrar que a vida não é só assim. Porque tudo o que era modelo perfeito, eu apliquei dia e noite. Ok? Eu deixei de trabalhar para me dedicar inteiramente à educação daquele ser fantástico, que ia ser um gênio, porque ia ser o produto de uma educação absolutamente exemplar. Não podem imaginar a frustração e a decepção, porque o investimento e a expectativa era tão alto que depois o trambolhão foi muito grande. E demorou muito tempo até que eu me convencesse que havia alternativas e que as alternativas estariam muitas vezes fora da caixinha, onde eu estava convictamente certa de que a solução seria encontrada. E o que é um facto é que a vida ensina-nos, umas vezes de uma maneira, outras vezes de outra, com maior ou menor sofrimento, que os modelos, se calhar, foram certos noutra geração, ou com algumas pessoas, e que, ok, tiveram a sua taxa de sucesso. Não são iguais para toda a gente. Porque cada criança é um mundo infinito de possibilidades. E não pode ser apenas reduzida a um conjunto de sintomas ou de características com uma fórmula pré-formatada de solução. E outra coisa, eu acreditava em absoluto que educar um filho não tinha nada a ver comigo. Quer dizer, tinha a ver com eu saber as regras do jogo. Mas era, eu aqui pego nas regras do jogo, enfio ali, saio fora e aquilo fica perfeito. Isto é, eu não estava propriamente envolvida interiormente nisso. Era mais uma questão mental, racional. Eu já sabia como é que era e era assim que se devia dizer, fazer, agir, responder, enfim. Mas nunca tinha posto em causa quem era eu como pessoa. Quem era aquela pessoa que estava a aplicar um modelo. E demorei muito tempo a perceber que a pessoa que aplica o modelo é mais importante que o modelo. Isto é, aquela pessoa que aplica o modelo está ou não congruente com o modelo? Está ou não a viver fielmente aquele modelo consigo próprio? Ou está simplesmente a pôr um penso na ferida do outro? E isto doeu muito descobrir. Porque quando comecei a ter que perceber, por força das circunstâncias, que eu tinha que encontrar soluções diferentes, porque a minha filha não foi no início uma criança fácil e, portanto, eu achava que havia qualquer coisa que tinha que ser resolvido. E eu acabei por ir dentro
porque o meu caminho já era um caminho próprio interior, independentemente de ser mãe, acabei por ter que ir dentro e ir começando a perceber onde é que poderia estar algo em mim que de alguma forma ativasse ou mantivesse comportamentos que em termos conscientes não faziam sentido. E é esta a viagem que eu vos proponho para este fim de semana. É ver quem é aquela ou aquele que aplica o modelo que aplica. E percebi que, durante essa viagem, que aquilo que eu estava a dar à minha filha tinha a ver, sobretudo, com aquilo que eu tinha recebido dos meus pais, que eu rejeitava ou que eu adorava, porque havia coisas que eu achava que eles tinham sido maravilhosos. E então, todos os meus pontos de atração e aversão em relação à educação que eu recebi, conscientes uns, inconscientes outros, eu projetava sobre a minha vida. E ela respondia-me de acordo com coisas que eu não estava nem consciente dentro de mim. Até que eu me tornei consciente dessas partes de mim. E percebi que, ao tratar dessas partes de mim, ao libertar algumas das feridas, das dificuldades, das mágoas, das dores, das frustrações da minha infância e adolescência, ela de repente passou a reagir de forma completamente diferente, sem saber nada do que eu estava a fazer, obviamente. E foi aí que muita coisa se fez clara na minha cabeça. Porque, na verdade, o outro responde exatamente àquilo que não está resolvido em nós. Não são só as crianças, os adultos também, entre uns e outros. Mas o que vamos fazer aqui neste fim de semana tem a ver, vamos dar o enfoque das crianças, da educação. E, portanto, ainda que eu falo da parte educativa, nunca pensem que isto é restritivo e só se aplica à relação educativa. Aplica-se a todos os relacionamentos, na verdade. Mas, como digo, vamos fazer o foco na educação. Então, muitas das coisas que as nossas crianças nos oferecem são réplicas de algo que não está propriamente resolvido e liberado em nós. Todos nós, desde crianças, trazemos dentro de nós muitas experiências, muitas mágoas, muitas memórias de informação, de tensão, de emoção, de sensações reprimidas, não resolvidas. E essas memórias, digamos, não crescem com a idade. Enquanto que o nosso intelecto acompanha e cresce e adapta-se ao mundo à medida que nós vamos alargando horizontes mentais, a parte emocional não acompanha necessariamente a parte intelectual. A inteligência emocional fica muito aquém, em muitos casos, quase que na maioria dos seres humanos, da sua inteligência intelectual. Então, crescemos, tornamos-nos ótimos profissionais, somos capazes de articular informação fantástica, ser técnicos incríveis, mas continuamos a ter fragilidades interiores que não foram resolvidas. E é muito fácil tapar essas fragilidades com os comportamentos e as estratégias mentais que vamos encontrar. É muito fácil. Estamos todos muito habituados a tapar os buracos, ok? E a deixar que socialmente as coisas pareçam extremamente bonitas e bem organizadas, bem resolvidas. Se bem que interiormente muita coisa fica acumulada a um nível não consciente. Então, isso acontece constantemente à medida que as pessoas vão identificando questões não resolvidas emocionais da sua infância. Quanto mais infância, mais jovenzinhos somos, mais importante é, à medida que isso é libertado e resolvido, toda a personalidade da pessoa é alterada, acompanha essa evolução e todo o nosso intelecto que estava aprisionado em gaiolas emocionais que estão fechadas dentro de nós, com medos, com calcamentos, com dúvidas, com culpas, ao abrir essas gaiolas, a parte intelectual extravasa muito mais e brilha muito mais. Porque uma das coisas que nos leva a criar grande stress na nossa vida
é termos a parte intelectual muito desenvolvida e a parte emocional muito aprisionada. E todo o ser humano tem, uns mais do que outros, uns de uma maneira, outros de outros. E há pessoas que já foram resolvidas as suas questões emocionais, outras não. Uma grande parte da população não resolve as questões emocionais porque elas não são consideradas importantes. Importante é aprender as matérias dos compêndios escolares. Importante é estar à altura das expectativas sociais. Importante é ser aceite na farsa da nossa vida social. Importante é construir uma carreira de acordo com os parâmetros que a sociedade considera válidos ou significativos. Enfim, não vamos dizer que essas coisas não são importantes, mas não há custa no equilíbrio interior de cada pessoa. E porque a sociedade não desenvolve a autorreflexão, cada vez menos essa autorreflexão é estimulada, porque o trabalho exterior ocupa-nos tantas horas, tantos dias, tanto tempo, que não resta tempo para sequer nos sentarmos e ouvirmos um pouco sobre nós próprios. Coisa que tem sido acelerada ultimamente muito, dada a vida muito também estimulante que todos nós temos em termos de trabalho e em termos de construção da vida em sociedade, tal como ela está desenhada neste momento. Portanto, o que acontece é que há uns bons anos atrás a vida era mais calma, isto é, as pessoas não corriam tanto e tinham mais tempo para estar um pouco consigo e se aperceberem de si. Podiam não fazer uma grande reflexão em termos convencionais, mas lá dentro de si elas conheciam-se se calhar melhor ou tinham mais contacto consigo do que hoje em dia nós temos a oportunidade de fazer. Porque desde que acordamos até que nos deitamos não temos nem tempo quase para respirar. E quando acaba o dia, mal temos tempo para pensar sequer se o dia foi assim ou foi assado, queremos dormir e descansar, porque no dia seguinte já vem o dia outra vez super cheio, super tenso, super ocupado. As nossas crianças reagem à criança da mesma idade dentro de nós, não ao adulto que fala com elas. E esta é uma chave de ouro que eu peço que vocês não aceitem nem acreditem só porque alguém vos disse, mas que testem isto na vossa vida e descubram até que ponto isso faz sentido na relação que têm com as vossas crianças. E verão que muitas situações resolver as questões que estão presas na nossa infância liberta os nossos filhos e alunos do papel que nós lhes damos para nos mantermos prisioneiros dessas memórias. Aquilo que nós não queremos encarar dentro de nós, as nossas crianças estão ali para nos mostrar. Elas vão ressoar com isso e vão expor, digamos que quase que nos desventram interiormente e põem à superfície aquilo que normalmente está bem escondido, bem guardado e às vezes até pensamos que está resolvido porque o tempo passou e já não interessa nada. Intelectualmente fizemos a gestão disto. Emocionalmente não foi resolvido. E isso acontece vez após vez, com pessoas atrás pessoas, constantemente. Então, se pensarmos que temos um filho ou um aluno de 7, 8 anos, não importa a idade, vamos agora dar um exemplo, 7, 8 anos, quem era eu de 7, 8 anos? Como é que eu vivia com 7 ou 8 anos? Que problemas eu tinha? Que dúvidas, que medos, que reações, que formas de sentir e de estar tinha eu? Ok? Agora, a minha criança de 7, 8 anos, como é que se comporta? Comporta-se em relação àquilo que eu lhe digo e lhe mostro como adulta ou com aquilo que ela sente que recebe de mim como criança? E isto é um ponto de reflexão que nós vamos amplamente utilizar durante estes 2 dias para vermos até que ponto nós podemos libertar as crianças dessa projeção que fazemos sobre elas, inconscientemente, e que de alguma forma condiciona as suas respostas e a sua convivência connosco. E é neste aspecto que nós vamos ver que somos muito mais influentes na relação do que aquilo que pensamos.
Agora, é uma influência que não passa pelo controle daquilo que nós mentalmente queremos decidir, impor e fazer cumprir. É muito mais uma relação posta, as rédeas da relação vêm muito mais de aspectos de nós que não estão identificados e não estão resolvidos. E isso é que determina as grandes dificuldades que nós hoje todos sentimos na relação com os jovens, com as crianças em geral. Agora podemos dizer assim, mas isso antigamente não era assim. É que antigamente havia um sistema em que as crianças, para já a consciência do mundo era bem diferente, e temos que pensar que nós não podemos pensar que os modelos de há 50 anos servem dos modelos de agora, porque o mundo que as crianças vêm encontrar é outro completamente diferente e vêm preparadas para um mundo diferente. Elas vêm construídas para um mundo diferente daquele que há 50 anos as crianças viviam. E, portanto, o modelo de há 50 anos provavelmente servia há 50 anos. Agora, estamos todos numa viagem a grande velocidade de transformação e mudança, a todos os níveis na sociedade, não podemos pensar que a tábua de salvação ou a boia que serviu há 50 anos serve agora, porque as realidades são completamente diferentes. As novas gerações trazem sempre dentro de si as aquisições das gerações anteriores, para que haja evolução. E essa evolução permite-nos que as novas crianças estejam adaptadas automaticamente ao mundo onde os pais vivem, que é um mundo onde eventualmente muitas mudanças já ocorreram, que eles acompanharam ao longo da vida e que agora aquele ser que nasce já vem preparado para enquadrar-se tipo peixe na água, que encontra logo a sua água. Ora, a água que eles encontram hoje não é a água que encontramos há 30 anos ou há 50. De jeito nenhum, de forma alguma. E, portanto, ele já vem, a natureza não se engana. A natureza prepara sempre todas as gerações para o ambiente e para o estado de consciência e vivencial onde elas vão nascer. E isso faz parte do equilíbrio e da sabedoria da natureza, que é preparar o ser humano que nasce de forma a que ele possa enquadrar-se no meio ambiente onde vai viver. E isso não acontece só com as características físicas, mas acontece também com as características emocionais e psicológicas. E por isso todas as crianças já nascem predispostas, preparadas para um determinado número de vivências que não foram, à partida, as nossas vivências e potencialidades há 40 ou 50 anos atrás. Porque eram outras coisas que eram solicitadas nessa altura. E, portanto, não podemos comparar. Podemos, sim, perceber, entender e crescer com esse entendimento. Quantas pessoas aqui percebem inglês? Eu explico porquê. É mais fácil dizer quem não percebe inglês. Ok, 1, 2, 3, 4. Eventualmente eu posso passar para aqui, mais talvez ao fim de sábado, para quem quiser, um filme de um cientista, biólogo, da Universidade de Medicina, que é o Dr. Bruce Lipton, onde ele fala do trabalho, uma parte desse vídeo é sobre o que é ser pai consciente, pai e mãe consciente, a parentalidade consciente, onde ele explica quais são os efeitos, quais são as influências que os pais e as gerações anteriores têm na informação das crianças que nascem. E isto é informação científica, ok? É informação que há poucos anos não se conhecia. Isto é produto de muita investigação e que está profundamente documentada, e eu recomendo que vocês investiguem o site onde esta informação está presente e podem mandar vir diretamente os trabalhos dele, que são fantásticos, e onde ele mostra realmente imensas coisas que nós somos desconhecedores totalmente em absoluto nesta relação de pais-filhos, para que os pais fiquem mais conscientes do seu papel e do que se passa na relação neste momento entre os seus arquétipos, os seus paradigmas como pais e as novas gerações que vêm preparadas para um mundo completamente diferente. E este desencontro está a ser cada vez mais acutilante, maior, precisamente para que as gerações, que neste caso é as gerações dos educadores, para que eles possam abrir para outros níveis de consciência
e ajudar a humanidade a dar um salto de maior inteligência e de maior capacidade nos seus próprios recursos. Ok? Portanto, se houver interesse, amanhã, assim, mais lá para as 5 da tarde ou isso, para não tirarmos tempo da nossa formação, não é que aquilo não seja precioso, mas, e é, sem dúvida nenhuma, uma parte fantástica. Mas está em inglês, portanto, para quem perceber, é útil. Para quem não perceber, não vamos retirar tempo de formação, isso é que é um acrescento que se poderá fazer no final, se quiserem. De qualquer maneira, mesmo que depois queiram ficar com o trabalho dele, vão ao site e eles têm-se no site em todo lado. Podem sempre mandar vir, se quiserem ter. O vídeo é muito grande, eu só vou buscar a parte que pode ser mais interessante aqui para esta formação. Senão ficaríamos aqui muito tempo a ver o vídeo. Okay? Mas isto para vos dar um suporte científico também, que vos ajuda a perceber como, de facto, a relação entre nós e os outros é tão importante quando pensamos naquilo que levamos para a relação e não sabemos que levamos. Okay? E como nós somos, de alguma forma, co-criadores de todos os comportamentos e de todas as reações que existem numa relação, tanto da nossa parte como da parte do outro. E é claro que aquilo que é da nossa parte também é da parte do outro. Somos todos co-criadores das relações e da maneira como nos relacionamos uns com os outros. Okay? Bom, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, entretanto. Quer pôr alguma questão? Se bem que estamos apenas só a fazer uma abordagem geral neste momento sobre aquilo que serão estes nossos 2 dias, qual é o caminho por onde vamos seguir, de modo a que possamos encontrar coisas em nós que sejam válidas, importantes e que nos libertem a nós e às crianças desses padrões e dessas situações não resolvidas. Eu tenho uma questão. Eu estava-me aqui a lembrar que o meu filho tem 8 anos e eu não me lembro nada dos meus 8 anos. Tudo bem. E é muito provável que aconteça. Portanto, ainda é mais difícil assim, não é? Não é nada mais difícil. Se nós pensar na maneira como o seu filho reage a si agora, vamos ver a mim. Já sabe como é que está aos 8 anos. Não posso acreditar. Sendo eu rapariga e ele rapaz. Pode ser identificado ou não ser identificado, mas está aí à vista para nós vermos. E vamos fazer muitos exercícios que nos permitem identificar. Tem que ir às universidades e informar os seus professores. Tem que ir às universidades. De que as crianças não são tábuas rasas, porque eu tirei o curso há 11 anos e foi isso que me ensinaram. E foi ensinado o melhor que se sabia. Mas eu estou convencida que ainda hoje em dia a formação é dada dessa forma pelo que ouço, não é? Pelos educadores. É assim, estes processos de mudança na sociedade são lentos. A sociedade, pelo seu todo, normalmente é muito mais lenta do que o próprio indivíduo. E é através do indivíduo que a sociedade muda, pela pressão individual dos indivíduos que vão alertando, que vão trazendo coisas novas, que vão contestando, que vão, enfim, de alguma forma, dando novos mundos ao mundo. E é parte sempre de baixo, isto é, do indivíduo, a probabilidade e a potencialidade de mudança do coletivo. Não podemos esperar que seja o coletivo a começar. O coletivo é um resultado do conjunto de todas as mentalidades. E, portanto, se não houver mudança de mentalidades no coletivo, ao nível individual, as matrizes coletivas mantêm-se sempre iguais. E, portanto, quem sabe, estes trabalhos e outros, muitas pessoas que já o fazem, vão ajudar a que, daqui a algum tempo, estas informações entrem nas universidades, e entrem nas escolas, e entrem em todo o lado, porque isto não é preciso só para os educadores de infância, é preciso que todo o ser humano perceba que existe trabalho a fazer consigo para melhorar as coisas que vê de fora. Mas pronto, não sei, eu não sei se será tanto assim, porque, por exemplo, estive no ISEC, onde fazem formação de educadores, e onde me foi proposto fazer lá coaching para os educadores, este tipo de formação. Portanto, já existem... Eu tirei do Piaget.
Bom, mas isto quer dizer que as coisas estão a mudar. E porque o diretor do ISEC é uma pessoa com uma cabeça aberta, muito, bem mais jovem, se calhar, do que alguns dos diretores de outras universidades, que se calhar já têm mais idade e ainda não. Se calhar não estão tão abertos, não sei, não posso julgar. Mas este diretor estava todo disponível e está para trazer novos chapós e novas coisas para descobrirmos coisas melhores, partilharmos coisas diferentes e vermos o que é que pode ser mais construtivo. E ele fez uma apresentação deste curso comigo a uma assembleia, a todos os jovens que estavam a fazer o curso de infância, de educação infância. Sim. Portanto, quer dizer, há uns que já estão mais, outros que estão menos, mas isto faz parte da nossa vida, não é? Até que todos estejamos mais alinhados, vai demorar se calhar algum tempo. Mas neste caso o que nos importa é que nós aqui, nesta sala, estamos a fazer e podemos fazer sobre nós, porque cada um de nós vai influenciar um universo incrível de pessoas e de crianças, mesmo sem fazer nada, só pela sua forma de estar. Ok? Quanto mais quando temos a oportunidade de passar mais alguma informação. Estas informações são informações que, porque são muito diferentes do habitual, criam sempre algum tempo de reação e resposta e depois acaba por se haver uma massa crítica que se habitua, que aceita e as coisas começam a entrar no coletivo mais facilmente. Isso é normal e nós não podemos estar à espera que seja diferente. É assim que funciona, em termos de relação entre o individual e o coletivo. Isso é normal. Mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta que, no fundo, estou aqui a pensar um bocadinho, já quando eu estudei, não sei se a comparação, se eu estou a entender bem, que é, na altura discutia-se muito que era, o princípio era a genética, ou seja, vinhamos com tudo e seja o que fizéssemos, pouco alterado, tínhamos os nossos genes, no fundo tinham lá a informação toda, ou se era depois o meio, que depois nos empurravam, como as crianças, o meio que empurra e que ensina e depois aí lhes faz um input final. Então, tem sido sempre, na altura em que, quando eu estudei um bocadinho nessa área, na parte mais recente, mais médica, como é óbvio, gostava-se de dar muita importância à genética, porque a genética estava a nascer, não direi a nascer, mas pronto, estava com uma força brutal, ela tinha nascido, depois com uma força brutal e a genética era muito importante, ou seja, nós nascemos com a informação toda. Depois ele começou a mudar um bocadinho e para sempre aquela discussão. O que é mais importante? O que nós trazemos ou o que nós damos? Ou o que nós depois apanhamos? Entre outros cientistas, já tem isso tudo documentado, não só no site, no livro dele, que eu depois já amanhã recomendo, se quiserem ler, que se chama, em português, Evolução Espontânea, que é feito por ele. Mas ele nestes vídeos, mostra como havia a ideia de facto que a genética já determinava os comportamentos, as tendências da criança, portanto, do indivíduo, e ele mostra como tudo isso hoje em dia já está completamente provado que não funciona assim. Mas ele mostra a evolução, não é naquele vídeo que eu vos vou mostrar, porque para o efeito aqui não importa entrar muito nesse processo do que era, do que é e quem descobriu o quê, portanto, é mais para quem, por exemplo, está na área da medicina, mas ele, mesmo nesse vídeo que eu vos vou mostrar, ele vai falar disso, da parte da influência do ambiente exterior, do meio exterior, junto da informação que já vem potencializada na criança. É um misto das duas coisas, mas não é determinante. O determinante é como a criança aprende a articular a influência do ambiente, a percepção do ambiente em relação àquilo que está potencialmente preparado para ser servido, digamos. Mas isso é uma informação que ele próprio explica muito bem no vídeo e ele melhor que ninguém terá explicado-vos essa parte. Eu não sou a pessoa ideal para fazer essas explicações porque também não sabia responder a perguntas mais minuciosas e específicas dessa área. Mas vale a pena conhecer, estudar. Inclusive, eu recomendo que vocês, até no YouTube, ponham o nome de Bruce Lipton e vão ver que há uma quantidade de vídeos, não só em relação à parte dos pais, mas em relação ao ser humano, a influência das suas crenças, das suas perspectivas, na saúde, na forma como os órgãos funcionam e as mensagens que o cérebro envia para os vários órgãos
e como isso influencia a saúde, ele tem isso tudo documentado. Ele não diz nada que não esteja super documentado em artigos e em científicos e que está perfeitamente documentado com todos os Fs e Rs conforme a ciência manda. Ele não diz nada que não esteja documentado. Portanto, para quem gostar de conhecer mais essa informação a fundo, amanhã depois eu dou-vos mais informações a respeito de onde podem procurar para se documentar. Portanto, na verdade, nós estamos todos a descobrir algo novo em relação ao que era habitual pensar-se. E isto é recente porque tem meia dúzia de anos. Não estamos a falar que foi descoberto ontem, já tem alguns anos. Mas estas coisas são todas muito revolucionárias, assim como a física quântica também vem mostrar coisas que ponham em jogo a física mecânica e, portanto, há aqui depois uma série de tendências diferentes e até que se encontre uma forma consensual, as coisas ainda estão um bocadinho em preto, quer dizer. Agora, nesta parte da genética, ele põe claramente as coisas de uma forma comprovada de que nós não somos vítimas da genética, não somos produto de uma genética, porque isso nos desresponsabiliza pela maneira como agimos e como somos, porque já nascemos assim, coitados de nós, não podemos fazer nada. E é um facto que as pessoas que mudam através de uma série de práticas, mudam ou alteram ou libertam determinado tipo de memórias e de referências, mudam completamente a sua maneira de ser, de estar, de pensar, de viver e, portanto, se fosse genético não seria possível fazer. E todos nós sabemos que isso acontece constantemente. De qualquer modo, eu convido-vos à reflexão e espero que usem este fim de semana não como algo que tem que ser escrito assim porque é assim que é, mas que seja apenas um ponto de reflexão, de pesquisa, de investigação própria, porque nós queremos todos crescer e nós não crescemos quando pensamos que já sabemos. Ok? Então peço-vos que mantenham a mente aberta para explorar, mas não presa a nada, onde fiquem presos e não possam, por causa disso, explorar possibilidades. Okay? Cada um terá que encontrar dentro de si o que faz sentido. Não porque alguém disse, mas porque dentro de si sentiu que sim e comprovou a si próprio que sim. E é aqui que nós nos empoderamos. É construir a nossa própria verdade, sentida por dentro e vivida por dentro. E não fazer colagens à opinião dos outros. Okay? As opiniões dos outros podem ser indicadores ou estimulantes para a nossa autodescoberta ou para a nossa investigação, mas não podem ser determinantes, nem podem ser substitutos da nossa própria descoberta. Okay? Nós não queremos mais post-its, nós vivemos numa cultura de post-its, numa cultura em que colamos em cima de nós montes de informação. E às vezes a informação dura um tempo, é sempre igual. Depois de repente alguém vem e diz, agora descobriu-se que isto afinal era bom ou era mau. E mudamos o post-it. E então nas dietas, vocês então, temos aqui um mundo de mulheres bastante grande, as dietas. Não pode comer isto, não pode comer aquilo, ok? Funciona muito bem durante o tempo. Depois desaparece tudo e volta para o pior. Não se pode comer isto porque engorda, não se pode comer aquilo porque engorda. Será? Há tantas pessoas que comem porque aquilo não engorda. As coisas não são só tão pragmáticas. Há dinâmicas especiais, específicas de cada ser humano que justifique porque é que aquele alimento é mais saudável para aquela pessoa do que para a outra. Mas não quer dizer que seja igual para todos. Portanto, nós temos que começar a lembrar que cada ser humano é um mundo próprio. E não há fórmulas universais que funcionem com todas as pessoas, em nenhum aspecto. Cada vez mais nós fugimos ao padrão a tudo. As coisas funcionavam de uma maneira, agora já não funcionam. Aquelas que não funcionavam, agora de repente funcionaram ali, já não funcionam aqui. E nós estamos a ver isto por todo o lado. As soluções são todas de muito pouca duração. Porquê? Porque continuamos a fazer colagens de post-its, de mecanismos pré-fabricados, pré-preparados, pré-decididos e anulamos a intervenção da consciência humana. E é a consciência humana que determina a relação com esses post-its.
às vezes integramos dentro da consciência humana isso que está congruente com essa consciência, outras vezes não está congruente e não é integrado. Tão simples quanto isso. E como isso acontece assim, o que é que acontece? Culturalmente, não tendo a consciência desta diversidade, acreditamos que aqueles que não respondem de acordo com as expectativas aos modelos ou aos post-its, consideram-se falhados, consideram que não prestam. Deve ser eu que tenho um defeito. Se funciona bem com os outros e comigo não, sou eu que não presto. Sou eu que faço mal. Sou eu que sou incapaz. Sou eu que... E então, acabamos por desenvolver em nós uma terrível baixa autoestima, uma perda de confiança total, uma autoimagem degradante, porque se acontece com outros, porque é que não vai acontecer comigo? Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu sigo as mesmas ideias. Eu faço as mesmas... tenho as mesmas atitudes. Não funciona. Não cola. Não acontece. Não é? E queremos que as nossas crianças encontrem respostas destes modelos. Quando elas veem que os pais ou os professores também não encontraram o seu modelo. Talvez tenham encontrado alguns modelos que serviram para eles. Mas agora querem à força que os filhos tenham o mesmo modelo. Ignorando que cada criança é uma consciência dinâmica, ondulante e que não pertence ao pai, ou à mãe, ou ao professor. Ela tem uma identidade própria, uma história própria, uma vida própria e a relação com o mundo e com a vida não é algo que os pais possam meter numa forma, meter no seu ideal e dizer agora é assim que vai ser. Porque a maior das surpresas acontece. Quanto mais damos do melhor de nós, mais aquilo espatifa por todos os lados. Não sei se vocês têm essa experiência, eu tive. E acontece com muitas pessoas e muitos professores que, apesar das suas grandes boas intenções, do ótimo trabalho que fazem, da vontade imensa de fazer bem, omitindo por desconhecimento de fatores importantes, frustram-se constantemente por não conseguir encontrar a solução com tão boa vontade e com tanto esforço que fazem. E isto é aquilo que nós ouvimos todos os dias, da boca de todos nós, de uns e de outros, relativamente à relação que temos com as crianças. Então, talvez a viagem que eu vos proponho durante este fim de semana seja desafiadora, por um lado, só funcionará na medida em que nós estejamos disponíveis para ser honestos connosco próprios. Porque, no fundo, aquilo que cada um resolver ou não resolver, o benefício é pacífico, não é para mais ninguém, não é? Para a sua qualidade de vida. E, portanto, ninguém está aqui a querer provar nada a ninguém. Estamos a fazer uma imersão de autodescoberta e de reflexão. Não têm nem que acreditar, nem que deixar de acreditar, vamos explorar em conjunto. Vamos criar um espírito de investigação interior, de reflexão, de encontro, partilha, que nos permita sair daqui diferente daquilo que entramos nos propósitos e nos objetivos que trouxemos connosco. Esta é a proposta que vos faço. Entretanto, gostava de saber se há perguntas, porque agora estou a falar muito, mas amanhã quero falar o mínimo e quero puxar mais pela vossa partilha, porque é através do que vocês trazem que nós temos informação para utilizar nos exercícios e para tentarmos encontrar soluções, certo? Porque senão voltamos a falar em modelos de plástico, ok? Modelos possíveis, e, em vez das vossas vivências específicas que possam ser contextualizadas e usadas como uma forma de encontrar soluções práticas para as situações das pessoas que estão presentes, ok? E não ficarem só num compêndio de um livro ou na memória do seminário. Perguntas, questões? É por ser sexta-feira à noite, ainda não jantámos, já estamos prontos para ir descansar. Ok, também só temos mais meia hora, mas eu ia fazer então, se me permitem, gostaria também de vos pedir uma coisa.
Não assumam que a formação é uma pessoa a falar e os outros a ouvirem. Porque isto não, assim, não faz sentido nenhum. Nós vamos trabalhar todos em conjunto. Partilhem, perguntem, ponham em causa questões que achem pertinentes, porque isso é que vai dar conteúdo à formação. O resto vocês têm escrito no manual, são ideias e possibilidades. Mas a vivência em conjunto, os exercícios, os trabalhos que vamos fazer, é que vão dar realmente vida a qualquer coisa que seja útil para a vossa vida. Ok? Portanto, deixem-se participar e pôr questões, tanto quanto puderem. Ok? Que é esse o material que eu vou usar para trabalhar convosco. Dentro daquilo que eu puder e souber, claro. Ok, então, em relação aqui, vocês têm um manual, só para ver o que está aí no início. Só para vos dar uma ideia do que é que vai acontecer em termos teóricos, depois na prática as coisas aqui tomam uma realidade diferente, mas pelo menos aquilo que aparece logo no início do vosso manual, que começa com: não é possível sermos educadores conscientes sem primeiro nos apercebermos das nossas próprias limitações. Este é o ponto de trabalho que nós vamos fazer. Descobrir em nós possíveis limitações que nos ajudem ou desajudam na relação com as crianças. Ok? Vamos abordar muito o nosso universo de crenças e de perspectivas pessoais, valores pessoais, e na maneira como nós passamos isso aos jovens. Ok? Como nós vivenciamos isso na nossa vida. E, portanto, esta parte da educação, eu aprendi algo na minha vida, que não tem que ser verdadeiro para vocês, mas isto é um momento de partilha, como todo o fim de semana será. Nós não estamos na vida para sermos educadores fantásticos, mas para sermos educadores conscientes. Nós estamos na vida para ser seres fantásticos, mas para sermos seres conscientes. E ao sermos conscientes, somos fantásticos. É o contrário. A tónica não está na procura do genial e do fantástico. A tónica está na consciência. Porque é a consciência que nos liberta e nos lembra quem somos e o que podemos fazer e os recursos que temos. Portanto, vamos fazer deste trabalho, o objetivo é ser consciente de si próprio. De tudo aquilo que pode ser útil e daquilo que é aparentemente disfuncional, saber libertar tudo isso em nós. Okay? Portanto, abrimos a formação com esta ideia. Portanto, os conteúdos do curso, eu penso que isto são frases que vocês até já viram provavelmente na internet, que está no currículo do site, da parte do coaching para educadores. São tipo de expressões que nós todos ouvimos, tanto da parte das crianças como da parte dos educadores. Eu sei como é, mas não funciona. Esta foi a minha primeira sessão. Eu esforço-me por lhes dar o melhor, mas ainda assim me parece que quanto mais dou, menos recebo. Tive sorte ou tive azar. Há pais que têm filhos que são fantásticos e eu tive um filho assim, o meu filho é assado e a minha filha é assado. Portanto, são as questões pertinentes. Eu nasci assim e sou assim. E portanto. Sim, ok. Portanto, eu nasci assim, sou assim, paciência. Não há nada a fazer. Eu sou assim, os meus filhos têm que ser assim, já sabem como é que eu sou e, portanto, as coisas têm que correr aqui. E aqui quem manda sou eu é que sei como é que é. No meu tempo não era assim. Está tudo maluco, o mundo está todo ao contrário. Eu gostava que me explicassem como é que se pode viver neste mundo. Está tudo maluco. Todos um e todos diferentes. Esta aqui é um tema para refletir. Como é que somos todos um, numa família, por exemplo, e ao mesmo tempo coexistimos com a diferença. Ok? E vamos aprender a fazer aqui alguns trabalhos com as nossas famílias, de coaching familiar, para vermos como funciona o modelo do coaching na interação familiar, que é, no fundo, uma réplica de como funciona em qualquer grupo social, em qualquer grupo onde estejamos inseridos. Mas neste caso vamos utilizar isto na parte ou da família e das escolas. Ok? Portanto, o professor e a sua turma, os pais e a sua prova.
Seja uma, ou sejam 10, ou sejam 5. Antigamente é que eram muitos, né? Agora é 1, 2, 3. Mas não importa. Basta um, já é importante. Okay. Mando eu ou mandas tu? Eu é que sei. Não és tu que mandas, tu eu que mando. E eles a quererem mandar. Ok? Burro velho não aprende as resistências que nós temos. E dizemos, não, eu sou assim. Dizemos aos nossos filhos para não fumarem. Mas eu tenho idade para fumar. E fumo. Ok? Quantas coisas nós dizemos que não e somos os primeiros a fazer. Com a crença de que nós temos direitos que eles não têm. Ok. Será assim? Não será assim? Será melhor? Será pior? Vamos refletir sobre isso. Quem dá o quê e quem recebe o quê? Engraçado que quando eu falo com jovens, a perspectiva que os jovens têm dos pais é totalmente diferente da perspectiva que os pais têm dos filhos. E dos alunos e dos professores. Então, às vezes, temos a ideia autocrática de que aqueles que veem as coisas são os pais, é que sabem como é que é, e os professores é que sabem como é que é. E raramente se dão à possibilidade de conhecer o ponto de vista do outro lado. Mas um ponto de vista aberto, sincero e honesto. E é impressionante ver como os pontos de vista são tão desconhecidos do outro lado. E é talvez neste encontro que nós vamos encontrar chaves e pontos para resolver imensas coisas. Mas temos que sair do nosso ponto de vista de nós somos o centro de tudo e tudo tem que girar à volta como nós achamos, como nós interpretamos, como nós vemos, ok? E não nos passa pela cabeça que o outro tem um ponto de vista que é tão válido quanto o nosso. Mas a questão aqui é que durante muitos anos, as gerações, culturalmente, foi sendo explicado e aceito que quem manda, quem tem autoridade, põe e dispõe. Houve um tempo que os pais tinham o direito de vida e de morte sobre os filhos. Certo? Até das mulheres, dos maridos das mulheres. Direito, sim, ainda há sociedades onde isso acontece. Portanto, e nós todos vimos, de alguma forma, de um modelo autoritário em que quem manda tem poder e os outros têm que obedecer. Ok? E não têm a mesma capacidade de resposta ou de reação. Uns têm mais poder do que outros perante as mesmas coisas. E nas famílias isto é um bocadinho complicado, porque hoje as crianças não vêm de maneira nenhuma dentro do modelo de que mandas tu e eu aceito, e mesmo que eu não concorde e tu estejas a dizer uma coisa e a fazer outra, eu tenho que viver com isso e eles não aceitam de maneira nenhuma. Ora, vindo de um modelo cultural em que quem manda, quem tem a autoridade, tem o direito de primazia e não deve ser questionado, numa sociedade que está em transformação de modo à expansão de todas as capacidades inerentes do ser humano, as crianças que vêm preparadas para serem muito mais autênticas e muito mais abertas e inteligentes, que são muitas, super inteligentes, de repente deparam-se com um sistema que as elimina, que lhes tira completamente do chão e que lhes tira a capacidade de se dignificarem a si próprios e de acreditarem em si próprios. Funcionou num momento, num período, ou em muitos momentos, muitos períodos, em que era um sistema autoritário, um sistema piramidal, em que quem estava no topo da pirâmide decidia a vida de toda a gente. E era assim que funcionava e durante muitos séculos funcionou. Não significa que agora as crianças estejam disponíveis mais para esse jogo dessa forma. E, portanto, estamos a entrar numa sociedade, numa consciência, em que não há os que sabem e os que não sabem, não há os que têm e os que não têm, todos estamos a querer caminhar para um mundo onde há uma distribuição inteligente e onde todos podemos participar de uma forma inteligente e respeitando-se mutuamente. Sem que uns tenham à partida direitos só porque, por qualquer convenção ou por qualquer condicionalismo, estão no topo da pirâmide. E, portanto, hoje, cada vez mais, queremos democracias ao nível político e queremos também democracias ao nível das relações.
Porque nós queremos ser democratas e ter direito a opinar e a intervir na vida pública. Por outro lado, não queremos essa descentralização nas nossas relações. E, portanto, vamos ver que existem muitas incongruências nos modelos de relação com o mundo que nós temos. Acima de nós, lateralmente, ao nosso lado, os nossos pares, e abaixo de, na visão que temos. E todos estes modelos têm que ficar, de alguma forma, congruentes. Porque estamos todos a ser solicitados a viver numa sociedade onde cada um é mais do que aquilo que nós reconhecemos que era até há pouco tempo. O coaching é uma das inovações, digamos, que traz exatamente para a vida do ser humano normal esta componente de autodescoberta, autovalorização, autoestima, ok? E de capacidade incrível de ser muito mais do que aquilo que os nossos avós puderam ser, em termos pessoais, em termos racionais, em termos de inteligência a todos os níveis. Vocês sabem, hoje a maior parte dos jovens, das crianças, estudam, vão para a faculdade, tiram cursos superiores. É uma quantidade enorme de jovens que têm uma cultura que há 50 anos atrás não havia. E como é que vamos dizer a estas crianças, jovens, que eles têm que simplesmente submeter-se àqueles que já cá estavam? Só porque já cá estavam. Como é que queremos educá-los para serem todos, entre aspas, doutores, capazes, inteligentes, bons técnicos, criativos, e depois queremos dar-lhes um modelo envelhecido da autoridade em que quem manda, manda e quem obedece, obedece e ponto final. Há muitas incongruências que nós temos que revisitar dentro de nós para podermos construir todos um mundo inteligente congruentemente. Não é investir numas áreas e depois noutras continuarmos na pré-história. Então, este tipo de investigação interior precisa de ser feito dentro de cada um de nós, se é que queremos construir uma relação saudável com as nossas crianças. E ajudá-los, sobretudo, a voltarem a acreditar em si e a encontrarem o seu caminho no mundo onde andamos todos um bocado sem chão. Ok? Vamos ter tempo de abordar um bocado estas coisas. Ok? E sempre foi assim. No meu tempo era assim e agora tem que ser assim porque não faz sentido de outra maneira. E está à vista o resultado, não sei como era no meu tempo. Quer dizer, para que é que serve pensarmos assim se isto não traz a solução? Pode ser um ponto de vista pertinente, mas não é útil, na medida em que na prática não conseguimos encontrar a solução e fazer com que isto funcione. Então se calhar temos que rever algumas coisas, como sociedade em geral e como humanidade. Ok? Depois temos a parte de a culpa é tua, a culpa é sempre do outro. Seja lá quem for, isto não seja minha, a culpa é sempre tua, a culpa é tua. Ok, vamos ver que culpa é essa e como é que processamos a culpa. Okay. Antes de eu vir hoje para aqui, estava a ler um livro e havia alguém que dizia nesse extrato que eu li que é engraçado como os pais consideram que os filhos devem ter a percepção dos problemas tal como eles têm. Como é que é? Os pais assumem que os filhos devem ter a percepção dos problemas ou das situações como os pais têm, como eles próprios têm. Isto é, eu sei que é importante que tu faças isto, ou que se faça isto ou que se faça aquilo. E assumimos que as crianças devem perceber, como nós, porque é que aquilo é importante. Quer dizer, nós construímos estes valores e estas opiniões ao longo de uma vida. Exatamente. Mas depois esperamos que a criança, por osmose, não é? Capta a nossa experiência e vivência, o nosso ponto de vista, o crescimento ou o que foi, a vivência, e importe para si a perspectiva do adulto. Vou explicar um exemplo. Agora estava a dizer isso e lembrei da forma como se
desformar tão rapidamente uma criança. O ano passado, há 2 anos, um miúdo que chegou à escola super feliz. Eu já não vi uma criança assim há uns bons tempos. Um mochilinha, todo contente, irradiava a alegria. Vou para a escola. Era uma criança que tinha tido muitos problemas de saúde, tinha estado muito tempo hospitalizado, não tinha feito pré-escola, não tinha nunca estado com as outras crianças, e então a escola ainda era aquele mundo colorido que pintavam. E aquele miúdinho com os olhos brilhantes, ele não teve pré, ele agora não sabe escrever, ele agora não sabe estar sentado, como destabilizava aquilo tudo. Era mesmo aquele diamante em bruto que eu disse, eu não vi uma criança há muito tempo e não tinha percebido. Lindíssimo. Em apenas 3 meses foi-se aquele brilho, aquele entusiasmo, aquela riqueza de infância que estava ali. Ele começou a ir para os apoios, para ser compensado, para acompanhar, para ser igual aos outros, para ser mecanizado. E quem está nos apoios, quando são os miúdos, são rotulados, como são, e ele começou a imitar, que era a fase dele. E é tão rápido como... Sim. Eles perdem muito rapidamente porque eles estão numa fase em que eles estão à espera de referências e ver como é que é viver. Okay? Olham para o que eles estão à volta dele e dizem, ok, eu tenho que ser igual a eles, porque senão ninguém gosta de mim. Aliás, nós fazemos questão de lhes dizer que se não forem iguais aos outros, não merecem o nosso amor, ou o nosso carinho, ou o nosso respeito. Porque é preciso ser igual àquele. Vivemos num sistema de educação onde as crianças têm logo a fita métrica e a comparação, a competitividade. Okay? E, portanto, queremos, por um lado, que estas crianças criem confiança em si próprias. Mas começamos por, imediatamente no sistema escolar, começar a ver quais são os melhores e quais são os piores e a rotulá-los de melhores e de piores. Mas queremos uma sociedade justa para toda a gente. Ok? Estamos cheios destas coisas. E as crianças, algumas destas coisas nós vamos abordar aqui no fim de semana e nós próprios vamos olhar e dizer, uau, de facto, imaginem as crianças que já veem as coisas assim e dizem, eu tenho que viver neste mundo doidos. É verdade. Por isso é que eles viajam tão mal, não é? Okay? Não quer dizer que eles sejam perfeitos e que eles não tenham problemas nenhums. O que é preciso é que nós, que de alguma forma somos responsáveis por os ajudar, não podemos ajudá-los se não encontrarmos respostas para os nossos próprios problemas. Porque como é que lhes vamos dizer como é que é, quando eles veem no seu dia-a-dia que os pais também não sabem como é. Não é? E como eu encontro imensos jovens que, e até por força de circunstâncias, porque a minha filha tem 19 anos, e os colegas, todos como eles pensam, venham de onde vier, das escolas por onde ela andou, eles acreditam piamente que vão estudar até aos 30 anos, porque antes dos 30 anos não será possível nem imaginar um emprego. E aos 35 já são velhos para arranjar trabalho. Então todos eles têm 5 anos de validade. Ou acabou. E quem formata o mundo assim são os jovens? Quem é que os manda estudar até aos 30 anos para valerem alguma coisa? E quem é que lhes diz que depois dos 35 já não os aceita nas empresas? Quem é que faz isto? É os jovens? Não. São os adultos. E estas são as gerações que nós todos estamos a construir. Ok? E é um facto. E é um facto alarmante. Porque são jovens inteligentíssimos, ótimos, super criativos, com possibilidades imensas de fazer uma contribuição ao mundo fantástica, mas estão formatados na vidinha e nos medos dos pais. Os pais têm medo de perder o emprego no dia seguinte. E a primeira coisa que dizem aos filhos é: cuidado, nunca se sabe qual é que pode ser o último dia de trabalho. Cuidado, o mundo está mal. A vida não está para brincadeiras. Ok? Não há lugar, não há empregos. Hoje, graças a Deus, eu penso que eu vivi numa geração onde era ao contrário. Faz-se a vida. Procura.
luta. Ok? Pode ser difícil, mas o mundo está aí à tua espera. Mostra o que vales. E muitas pessoas da minha geração, ainda que fosse com muitas dificuldades, porque a vida não tinha a abundância que hoje tem, os jovens eram empurrados um bocado para se desempurrarem, para irem procurar os seus caminhos. Não é? Agora é o contrário. Anda cá, meu filho, que está muito mal lá fora. Fica aqui, meu querido, até aos 20 anos. Até aos 40, se for preciso, porque a vida está muito má. A comunicação social também não ajuda nada, não é? Tudo não ajuda. Mas são os adultos que fazem esta paranoia ou não? Agora, imaginemos jovens, crianças, estudantes, e a ter esta carga em cima. Como é que esperamos que estes jovens olhem para a vida? Que valores trazem eles dentro de si? Que esperança, que confiança, que vontade têm eles de investir, seja no que for? Ok? E os próprios pais lhes dão a ideia de que antes dos 30 anos não são gente, nem vão fazer nada, nem vale a pena fazer nada. Têm que fazer o curso dela, mais o mestrado, mais a pós-graduação, mais o isto, mais aquilo. Não é um nem dois, são todos. Depois não há trabalho nem sequer para vender eu costumo dizer um par de cuecas na Zara. Por isso devem de cuecas. É ou não, pá? Também não querem empregos desses depois. Então eu já tenho uma licenciatura, tenho um mestrado, tenho uma pós-graduação, tenho mais não sei o quê, e vou vender calças para a Zara? Ok? E não têm empreendedorismo nenhum, não têm inteligência emocional, não conseguem fazer uma entrevista e serem capazes de se vender e de se expor no mercado, não sabem articular uma relação numa empresa com colegas, não sabem nada. Porque estão super cheios de informação intelectual, mas não têm inteligência emocional nem vivencial nenhuma. Okay? E ainda chegam a casa e estão à espera que a mãe lhes ponha o jantar na mesa e a roupa esteja prontinha na sua gaveta, lavada e passada. E as mamães dizem, a vida está muito má, deixa lá, enquanto a gente estiver aqui e puder, deixa-os cá estar. E as galinhas que estão ali com os chavinhos, já não são pintos, já são passarões. Mas vamos continuar a abrir as asas e pôr os passarões debaixo da asa. Ok? Ok. Eles não me compreendem. Eu também, se fosse como eles, não os... Vocês compreendiam os adultos se fossem crianças? Pensem agora como seriam ser crianças neste mundo. Deixem a vossa personalidade de adulto e olhem para a personalidade da criança que não sabe o que vocês sabem. Imaginem-se, não saber nada e olhar e ver que força é que eu tenho, que isto é que eu tenho. Epá, alguns têm razões para terem razão, para terem confiança e não a têm. Outros não têm razão e têm-na. Mas vamos ver em geral como é que nós nos sentiríamos se estivéssemos a viver na era em que eles estão a viver como crianças. Se pensaríamos da mesma maneira que pensámos quando tínhamos a idade deles. Se calhar não. Isto são pontos de reflexão, não são coisas absolutas. Toda a gente saiba que tem que ser assim. São pontos de reflexão. Okay? E todos nós vamos precisar de fazer algumas reflexões sobre isto. Por exemplo, eu quero que o meu filho seja um lutador e a minha filha, que vá ao encontro dos seus sonhos, das suas ambições, dos seus gostos e não sei o quê. Mas não deixamos que eles se magoem, que eles batam com a cabecinha na parede, que eles tenham que fazer qualquer coisa, porque coitadinhos eles têm que ser poupados. A gente dá-lhes de tudo o que há de melhor possível imaginar e queremos fazer disso pessoas, crianças lutadoras e empreendedoras. E capacetes e joelheiras e modeleiras para dar a voltinha ali ao largo na bicicleta. Não havia no nosso tempo, não é? Toda a gente andava de bicicleta sem esse apetrecho E esmurravam em qualquer voltinha. Mas nós estamos na era em que não se pode. Outro dia disseram isto, eu nunca mais vou esquecer. Que a colher de pau
fazia mal aos alimentos porque estava cheio de micróbios e que já não se podia usar colher de pau. E eu só penso nos milhares de milhões de seres humanos que viveram a vida inteira com uma comidinha ótima, com colher de pau, ok? E que não morreram com doenças horrorosas porque a colher de pau é um foco de infecções. Vivemos na época da colher de pau infectada, quer dizer. Até descobrir, substitui-se por uma em silicone e depois descobre que o silicone lá com umas partículazinhas e que vão empestar, enfim. É uma coisa Mais interessante. esse post-it. Ok, mas lá está, é um post-it. Mas todas estas coisas precisam de ser revistas. Se nós queremos que os nossos filhos potenciar neles, porque nós não mandamos na vida deles, eles não são moldes nossos, mas se queremos potenciar possibilidades neles, temos que ver de que forma é que estamos a ser congruentes, de modo a criar um espaço onde eles tenham que exercitar essas qualidades sem ter logo a rede por baixo. Às vezes é preciso que eles percebam que existe uma troca, um dar, um receber, um valor para as coisas, em que eles sentem que fazem e são capazes de obter em função do que fazem. Isso tem que ser desenvolvido aos poucos para que eles sintam confiança a desenvolver respostas a desafios. Se eles tiverem os desafios todos resolvidos em casa, se eles tiverem na mão o papá, os amigos, tudo resolve os problemas do mundo, como é que eles depois vão ser capazes de resolver a sua vida quando encontrar um mundo que não está ali, o papai e a mamãe todos disponíveis para lhes dar tudo? É importante que eles caiam, que eles se magoem, que eles batam com a cabeça na parede, que eles tenham dificuldades, que eles tenham que procurar por coisas, porque eles precisam de descobrir o que é viver, o que é criar, o que é interagir, o que é sentir. Antigamente as pessoas empurravam-nos e ninguém ia lá ver se a menina tinha tudo, se não tinha tudo. Vai trabalhar, vai fazer, vai. E era uma boa vantagem. Hoje em dia dizemos, o meu pai não me deu os miminhos todos, a minha mãe não me deu não sei o quê, porque me mandou trabalhar, porque me mandou estudar para fora, porque não sei o quê. E é um ponto de choro. Porquê? Muitas pessoas têm estas dificuldades ainda para resolver dentro de si. Eu atendo muitas pessoas todos os dias e sei do que estou a falar. Portanto, precisamos crescer, nós precisamos crescer por dentro. E não culpar os nossos filhos a todas as pequeninas vicissitudes, eles têm que ter, confrontá-los, ajudá-los a confrontarem as suas próprias dificuldades. Se não for assim, não lhes damos a oportunidade de crescer dentro deles próprios. Porque achamos que a nossa experiência passa para eles por osmose. E não passa. Alguém descobriu que passava por osmose? Não funciona. Bom, e penso que isto é mais ou menos o que vamos fazer, só vamos fazer este slide, que é a metodologia deste curso, que é a metodologia do coaching, vamos usar todo o tempo, que é a arte de questionar, a nós, e neste caso depois com os jovens, com os nossos filhos, saber questioná-los, de forma que esse questionamento nos ajude a descobrir coisas sobre eles próprios, úteis. E quando fizermos o questionamento para nós, é de forma a que esse questionamento nos ajude a descobrir algo sobre nós também útil, ok? A arte de escutar e estar 100% presente naquilo que ouvimos, para poder apanhar informação que seja boa e importante, ok? Para nos devolvermos a nós ou aos outros, ok? A escuta e o estado de presença, deixar-nos entrar e sentir o que é que isso significa para nós de facto. O que é que as coisas que normalmente são tratadas de uma forma muito exterior, como é que elas ressoam por dentro? Okay? É a escuta do que se diz e do que se sente. Okay? Depois, a arte de criar rapport e confiança. Como é que nós criamos rapport e confiança com as nossas crianças? Okay? Como é que nós interagimos de forma a criar confiança e não conflito? A criar responsabilidade, ok? E não medo. Como é que nós fazemos esta dança? A arte de criar espaço para a autodescoberta. Em vez de sermos tão diretivos, tu fazes isto, tu deves fazer aquilo. Eu é que sei, olha que eu tenho experiência. Tu vais aqui, não faças ali, faz acolá. É dar espaço para que eles descubram.
criando condições para essa descoberta de uma forma que nós já vamos aprender e vamos desenvolver aqui. Deixar que esse espaço aconteça, em vez de os dirigir e de os doutrinar. Okay? E a arte de motivar e incentivar a dar um passo em frente. Que isto é aquilo que os jovens todos precisam muito. Empreendedorismo, confiança, capacidade de mobilização pessoal. Eles são capazes de estar a estudar até aos 30 anos sentados numa cadeira, em frente a um computador ou uma Playstation. Mas interagir com a vida, arriscar, criar, acreditar, é muito bom. E isso é inteligência emocional definhada. Porque eles têm tanta arquitetura intelectual que a parte emocional ficou definhada. É aí que nós vamos intervir. Ok. E assim, isto já vimos a descobrir como é que os educadores podem encontrar, abrir os seus horizontes, transformar os seus próprios conceitos para ajudar os jovens a serem mais felizes.